Na série de entrevistas sobre a Covid-19, o nosso entrevistado deste sábado, dia 11 de dezembro, é o Dr. Wagner Engelmann. Falei correto, doutor? Correto. Doutor, bom, nós tivemos aí 3 entrevistados aqui nas nossas plataformas digitais, falando, né, desse período de internação e tratamento, e com eles traz aí várias histórias de sonhos, de alucinações. Eu gostaria que o senhor começasse já falando a respeito do comportamento do paciente, como fica a consciência dele, principalmente nesse momento em que ele fica sedado para o tratamento, né, no caso da Covid e outras doenças. Olá, Valdecir, agradeço o convite, a oportunidade de falarmos sobre esse assunto que agora que estamos com quase 2 anos de pandemia do Covid, já conseguimos ter uma noção um pouco melhor daquilo que ele provoca nas pessoas. O Covid ele surgiu ali no final de 2018, início de 2019. Acredito que todos nós tenhamos aí essa memória aí do começo, do temor que todos nós tínhamos, né? Será que vem, será que não vem, como é que vai ser? Falou-se muita bobagem, né? Hoje sabemos disso. Fala-se ainda, infelizmente, e nós vimos que uma parte considerável dos pacientes agravaram muito com o Covid, e infelizmente tivemos um número aí de óbitos bastante expressivos em todo o planeta, em todos os países. No Brasil, passamos de 600 mil mortos. Agora, com o advento da vacinação, temos um declínio bem significativo, e em cada oportunidade que tivermos, temos que enfatizar a importância das pessoas se vacinarem conforme o calendário, não se deixarem levar pelas informações que circulam por aí, porque as fake news, porque isso aí mata, né? Perdemos vidas com isso. E temos muitos casos de pacientes que passaram por períodos de internação, né, de curta, média, longa permanência em alguns casos semanas, meses, né, pacientes em ambientes de terapia intensiva, muitas vezes pacientes sedados, intubados, né, uma condição extrema, e alguns deles sobreviveram a isso, né, alguns com sequelas físicas importantes, sequelas motoras, respiratórias em muitos casos, e com muita frequência temos visto também sequelas neurológicas e neurocognitivas, em alguns casos também psiquiátricas. São as mais diversas. Uma das queixas mais comuns que nós temos nos pacientes é uma desatenção. A pessoa se sente muito mais desatenta após o Covid, mesmo pessoas que não tenham passado por internação. Então, dá uma demência. Não diria uma demência, né? Não é esse ponto, mas a pessoa percebe que então. Um esquecimento, o pensamento ele é mais lentificado, o raciocínio é um pouco mais dificultoso, aquelas tarefas habituais elas demoram um pouco mais, a memória não é mais a mesma. E o que temos visto em boa parte dos casos, digo isso na prática clínica, é que há uma recuperação, na maior parte dos casos, para essa queixa, né? Uma outra queixa muito comum, neurológica, é a anosmia. Então, a questão do olfato, né, tem a ver com o aparelho respiratório, com o sentido do olfato, que fica comprometido em boa parte dos pacientes, mas que há um processo regenerativo e, na maior parte dos pacientes, também se reconstitui com o tempo, né? E existem casos de pacientes que, nessas internações prolongadas, principalmente, relatam, após a internação, que tiveram experiências bastante assim vívidas, né, que relatam com riqueza de detalhes, né? Em sua maioria, são situações de conteúdo místico, religioso, então há um componente normalmente religioso, geralmente baseado na crença que a pessoa já tem, né? Ou relacionado às pessoas da família, ou conhecidos, as pessoas do meio, locais em que a pessoa viveu em algum momento. E esse é um quadro que nós classificamos não só no Covid, mas em outros tipos
de internações de maior permanência, que ele é chamado de delirium. Não é delírio, é delirium, que é uma patologia bastante comum. Quem trabalha em UTI lida com isso com relativa frequência, né? Normalmente o delírio ele é marcado por flutuações de consciência, então ele ocorre mais no período noturno. A pessoa normalmente tem alucinações mais de cunho visual, então é comum enxergar insetos ou bichos ou coisas assim. É comum em alguns casos a pessoa se sentir-se perseguida, então há um certo delírio paranoide nisso. E nas internações, às vezes, hospitalares, a pessoa tem momentos de delírio durante algumas noites da sua internação. Durante o dia, às vezes, a pessoa nem se recorda daquilo. Já vi casos de pacientes que tiveram delírio, por exemplo, uma internação pós-fratura de quadril no idoso, né? O idoso é muito mais suscetível a isso, e de mostrarem um vídeo para a pessoa no outro dia e a pessoa não acreditar que ela fez aquilo, né? O seu comportamento, a forma como estava se apresentando. E o delírio, ele pode acontecer, como eu disse, em várias circunstâncias, né? Nas cirurgias de quadril, por exemplo, em idosos, em até 60% dos pacientes ele vai ter delírio. Em casos de infecções sistêmicas, de sepsis, ele acontece também com muita frequência. E por que ele acontece no COVID? O COVID é uma doença que, quando ele evolui para um quadro de gravidade, ele é bastante agressivo. Né? E aí várias situações elas explicam do porquê isso ocorrer com esse paciente. Dentre elas, o fato de ocorrer uma hipóxia. O que é hipóxia? A quantidade de oxigênio dessa pessoa está reduzida, não é a mesma de uma respiração normal. Então o cérebro pesa 1,5 kg, mas ele é o órgão que proporcionalmente mais demanda irrigação sanguínea e oxigenação. Então ele sente muito rapidamente quando essa oxigenação não é plena, não é adequada. Há também um processo inflamatório sistêmico no COVID. O COVID ele não afeta somente os pulmões, ele afeta todo o organismo. Então há um processo de encefalopatia muito frequente, que é uma inflamação do parênquima cerebral. Então isso também provoca disfunções cerebrais. E especificamente o vírus mesmo. O vírus também não vai só no tecido pulmonar, ele vai em todos os tecidos do organismo, dentre eles o cerebral, e ele provoca morte neuronal. Então há um processo chamado apoptose neuronal que também colabora para que essa disfunção cerebral se instale. Né? O delírio, para a pessoa que sobrevive, quando ela tem essa memória, ele é bastante impactante. Então as pessoas narram, de fato, experiências assim bastante assustadoras e impressionantes, porque ele traz todo o arcabouço de memória afetiva dessa pessoa, de situações que ou ela viveu, ou que ela viu, ou que eventualmente ela reteve aquela informação em algum momento, pode ter sido uma reportagem de televisão que viu um dia, uma imagem que ela viu, e essa memória ela ficou armazenada em algum lugar, e nesse processo delirante, isso entra de alguma forma. Então é comum as pessoas descreverem situações que, olha, eu nunca estive em tal lugar, eu nunca vi, mas é assim. É bem provável que em algum momento da sua vida, embora essa pessoa não tenha consciência de quando isso aconteceu, como foi, essa informação ela ficou ali assimilada. E isso faz parte da composição de todo esse quadro. Né? Como há com muita frequência esse conteúdo místico, religioso, então a gente fala isso com muita cautela, né? Porque a pessoa passou geralmente por uma experiência aí de quase morte e ela é uma sobrevivente, né? E aquilo tem muitas vezes um significado simbólico muito grande para essa pessoa. Então, quando eu digo isso, eu estou explicando baseado na medicina, naquilo que nós vemos na psiquiatria e até mesmo na neurologia, de forma alguma desqualificando as experiências religiosas que pessoas têm. Há pessoas que têm realmente uma guinada na vida, assim, muito importante nessas experiências de delírio ou de quase morte, né? Na sobrevivência de uma doença como o
Covid ou outras, e isso não pode ser desqualificado, né? Para a pessoa isso é muito importante e jamais vai ser esquecido. Bom, doutor Wagner, o senhor falava aí que é uma doença sistêmica, aí, o Covid. Pós-Covid, quais são as doenças aí que causam, né, esse vírus, né, que realmente veio atingindo aí muitas pessoas? Bom, o Covid agora, como disse, passado esses quase 2 anos, nós compreendemos um pouco melhor, né, a sua fisiopatologia e também as consequências mais frequentes. São as mais diversas, elas podem ser respiratórias, elas podem ser motoras, elas podem ser cardiológicas. Todos os sistemas do corpo humano podem ser afetados de alguma forma pelo Covid. Como eu sou psiquiatra, o que eu mais lido são com as sequelas psiquiátricas do Covid. E aí não necessariamente de pacientes que tiveram internação ou que tiveram quadros mais graves. Quando começou o Covid, eu me lembro que logo no início eu li um estudo europeu, italiano, se eu não me engano, como lá a pandemia chegou antes, né, em que eles relatavam em pacientes sobreviventes de internações um índice de sintomas pós-traumáticos de 18%. E eu particularmente achei excessivo, eu achei muito, porque o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, nas suas múltiplas facetas, é o que antigamente se chamava de neurose de guerra, que era aquilo que acometia os veteranos que voltavam da guerra pelas atrocidades que eles presenciavam, né? E 18% é muita coisa. Um estresse pós-traumático ocorre em quem sobrevive a um assalto, um estupro, né, um acidente muito grave, algo assim. E esse percentual na época me pareceu um tanto elevado, mas depois fomos vendo que de fato ele acontece, né, num percentual importante dos pacientes. Então, uma das patologias psiquiátricas que alguns pacientes desenvolvem tem essa característica de estresse pós-traumático, que é de muita evitação, então tudo que remeta ao Covid ou que remeta à ideia de todo esse contexto gera na pessoa uma ansiedade muito grande. Com muita frequência, esse paciente ele tem pesadelos, e são pesadelos assim também muito assustadores, porque eles têm um conteúdo de revivência. A pessoa fica revivendo situações não necessariamente idênticas à que ela passou, né, mas sempre situações em que a vida está em risco. Então é algo que gera uma ansiedade muito grande. O quadro mais comum que nós vemos no contexto do Covid, ele tem a ver com os transtornos de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade generalizada é o mais comum. Então, a pessoa vai ter um aumento da ansiedade, não é mais ansiedade fisiológica, normal, passa a ser uma ansiedade aumentada, que traz sofrimento, traz angústia, que gera sintomas somáticos, então palpitações, sensação de falta de ar, né, perturbações do sono, quadros depressivos pós-Covid também temos visto com alguma frequência, né? Lembrando que os quadros psiquiátricos eles são multicausais. Então, eventualmente, o Covid foi um fator a mais que colaborou para que isso ocorresse. E existem aqueles que nós chamamos de transtornos de adaptação. Então, os transtornos de adaptação são aqueles em que uma circunstância da vida faz com que a pessoa tenha ansiedade, sinta-se deprimida, mude o seu comportamento, tenha sofrimento, e o Covid, como afetou a todos nós, né, ele trouxe isso. No início, quando precisávamos ter um isolamento muito grande, isso mudou a vida de muita gente teve perdas financeiras, né, empresas faliram, pessoas perderam seu patrimônio de uma vida, às vezes em poucas semanas ou meses, né, pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, viveram uma pressão muito grande, né? Você ver colegas adoecerem, colegas falecerem, e você ter que continuar trabalhando, sabendo que mesmo usando todos os recursos disponíveis, está muito mais suscetível. Então tudo isso colaborou para que o Covid trouxesse essas consequências, né? Como tratar? Cada caso é um caso.
né? Boa parte das vezes, como o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, vai se superando, vai passando, vai amenizando, mas uma parte dos casos, por trazerem um sofrimento intenso, eles necessitam de tratamento psicológico ou psiquiátrico, e às vezes os dois, né? Psicológico, nos casos leves a moderados, né? De moderados para cima, geralmente a gente precisa de intervenção farmacológica. Então, aí se torna um tratamento psiquiátrico. Cada caso, como eu disse, tem a sua particularidade, então podemos usar antidepressivos, ansiolíticos, podemos eventualmente usar estabilizadores de humor ou medicações para regular o sono dessa pessoa, né, com vistas a reabilitá-la para uma vida normal novamente. Cura não existe assim. Uma vez contraiu aí, o senhor falou dessas patologias, dessas doenças, o paciente vai ter sempre que controlar aí através de medicação. Não, cada caso tem a sua particularidade. Depende da gravidade. Depende da gravidade e a parte do COVID, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, se devidamente tratado, em sua grande maioria tem um bom prognóstico, né? Então, a gente, se não tem os casos mais graves, eventualmente a gente não consegue a remissão, mas a gente consegue pelo menos um bom controle, né? Mas o prognóstico é bom. Na psiquiatria a gente não usa muito a palavra cura, a gente fala em controle. Mas um transtorno de ansiedade, em média, um tratamento de 1 ano, a gente consegue dar alta para a maior parte dos pacientes. Doutor, eu gostaria de agradecer imensamente aí, né, pela contribuição, né, nessa nossa série de entrevistas e aproveitar, o senhor falava aí, né, da batalha que teve, eu falo que foi uma verdadeira guerra para a medicina, né, para a população do mundo inteiro, foi uma batalha muito grande e parabenizar os profissionais aí da área médica, né, pelo enfrentamento de frente, linha de frente aí, né, enfrentando essa pandemia. Parabéns para vocês. Muito obrigado. E volto a reforçar, né? Vacine-se, faça o ciclo de vacinação completa, não se deixe levar aí por medo, por bobagens. Os melhores infectologistas do mundo estão envolvidos no estudo do Covid. Então, o que há de melhor na medicina está estudando para que nós venhamos a salvar vidas. Nosso papel enquanto cidadãos, e é um pacto coletivo para a gente vencer o Covid, a gente precisa que a maior parte seja vacinada, então nosso papel é tomarmos a vacina, continuarmos ainda com os nossos cuidados que temos que ainda ter, a pandemia ainda não acabou, né, para que ela venha mais rapidamente a chegar ao fim. Tá? Então reforço aí esse recado para que ninguém deixe de se vacinar.